Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu saúdo a todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele é de responsabilidade do Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje nós escolhemos um tema para falar sobre o preço da desobediência na família. É muito alto, né? O preço da desobediência na família. Nós vamos fazer o nosso intervalo e logo nós voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Que bom, que maravilha, aqui estamos novamente para conversarmos sobre assuntos relacionados à família, né? E nós vamos conversar no programa de hoje sobre o preço da desobediência na família. Tem um preço, né? A desobediência tem um preço. E nós vamos conversar sobre esse tema hoje, né? Vamos ler uma passagem bíblica para basear nossa conversa de hoje, né? No livro de Romanos, capítulo 6, e versículo de número 23. Diz assim, é bem conhecida essa passagem bíblica, né? Que diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos, capítulo 6 e o versículo de número 23. Né? O preço da desobediência. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, né, ele mostrava, né, o valor do pecado. Né? O preço do pecado. O salário do pecado é a morte. Né? O pecado leva o homem à morte, à desobediência, ao distanciamento de Deus. Né? Porém, a providência de Deus, o dom gratuito de Deus para a humanidade é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito bem. O preço da desobediência na família. É o que nós vamos conversar, né? Sabemos, nós vivemos em uma geração que tem relativizado a obediência, né? Ou seja, confunde liberdade com irresponsabilidade e graça com permissividade, né? Essa é a geração que nós vivemos hoje, né? No entanto, meus amados, a palavra de Deus, ela nos lembra que a desobediência sempre cobra um preço, tem um preço a pagar. E esse preço não atinge apenas, vamos dizer assim, o indivíduo, mas também atinge a família e as futuras gerações. O pecado, ele é terrível, ele contamina, né? O lar, por exemplo, que deveria ser o refúgio de amor e segurança, muitas vezes se torna o lugar onde surgem traumas, rejeição, comparações, falta de carinho, palavras duras, né? A Bíblia, ela nos adverte, lá em Provérbios 18 e 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Interessante, né? A língua tem esse poder. Assim, palavras podem aprisionar, mas também palavras podem curar quando entregues a Cristo, né? Um coração ferido é como uma casa trancada por dentro, sem a chave, por lá de fora. Só quem tem a chave, Jesus, pode abrir e restaurar plenamente, né? Qual a realidade dos traumas? O salmista declarou o seguinte:
Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão. No Salmo 143, versículo 3, o salmista se expressa dessa maneira. Que o inimigo tem perseguido ele, a sua alma, tem me arrojado por terra a vida dele, tem feito habitar na escuridão. Assim são os traumas, porque eles aprisionam pessoas, moldam comportamentos e roubam a alegria da vida. A Bíblia, ela apresenta exemplo de pessoas que enfrentaram dores profundas. Como, por exemplo, José, do Egito. Foi um rapaz que foi rejeitado. Foi um rapaz que foi traído e foi vendido pelos seus irmãos. Mas a escolha dele foi perdoar, abrindo caminho para a restauração da família. Ele foi obediente. E porque foi obediente, ele teve recompensas maravilhosas. Né? Nós podemos citar o exemplo de Ana, que humilhada por não poder gerar filhos, mas ela encontrou cura ao derramar sua alma diante de Deus. Ela seguiu o caminho da obediência. Pedro negou a Jesus, mas foi marcado pela culpa, mas restaurado pelo amor de Cristo ressurreto, né? Essas histórias, meus amados, nos mostram que a dor não precisa ser o fim. Em Cristo, feridas podem transformar em testemunho de vitória. Então, o preço da desobediência é muito alto, especialmente na família. Uma das consequências é a perda da intimidade no lar. Adão e Eva, por exemplo, a desobediência trouxe o quê? Vergonha. Trouxe acusação um contra o outro e até a expulsão da casa do jardim deles, né? O preço da desobediência é muito alto. Assim também no lar, mentiras, traições ocultas e omissões espirituais destroem a confiança e afastam a presença de Deus. O preço da desobediência faz com que exista uma obediência parcial, não há aquela obediência total. O rei Saul, por exemplo, ele obedeceu em parte, mas perdeu o favor do Senhor, porque ele não foi íntegro. Deus quer Ele quer a nossa vida como um todo. No lar, a obediência parcial ela é perigosa. Pais que não vivem, que ensinam, por exemplo. Filhos que obedecem apenas na frente dos pais. Casais que dizem servir a Deus, mas vivem em desacordo. Isso é uma obediência parcial. Isso gera filhos confusos e fé superficial. Outro problema, outro preço é a fuga do propósito. Você fugir do plano de Deus para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, mas você segue outra direção. Nós podemos citar o exemplo de Jonas. Sua desobediência trouxe tempestade para toda aquela família que estava naquele barco. E na família não é diferente. Quando alguém foge do chamado de Deus, toda a casa sofre, os filhos sofrem, a esposa sofre, o marido sofre. O pai omisso, meus amados, a mãe ressentida, os filhos rebeldes, todos acabam ferindo uns aos outros. Então o preço da desobediência é muito alto. Por isso que precisamos nos conscientizar. E se o preço é alto, as consequências são maiores. As consequências da desobediência. Como, por exemplo, perda da direção de Deus. Por quê? Quando desobedecemos,
perdemos o discernimento da vontade de Deus e ficamos sujeitos a escolhas humanas, muitas vezes enganosas. Podemos citar o exemplo de Saul, que desobedeceu a Deus e perdeu o trono. Provérbios 14:12 diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles conduz à morte. Então, a desobediência perde a direção de Deus, é uma consequência. Outra consequência é que as portas se fecham. As frustrações se materializam. A desobediência, ela gera barreiras que impedem o avanço de você seguir em frente. Portas que deveriam se abrir, elas ficam bloqueadas e a pessoa sente estagnação. Exemplo, o povo de Israel, que por desobedecer, não entrou em Canaã e pereceu no deserto. Então são portas fechadas, são frustrações, a desobediência, o preço, as consequências. Hebreus 3:15 diz assim: se ouvides a sua voz, não endereçais o vosso coração. Deus está falando muitas vezes ao seu coração, do pai, do filho, da mãe, e vocês têm rejeitado a vontade de Deus na vida de vocês. Culpa e falta de paz. O pecado, ele traz peso na consciência. A pessoa carrega inquietação, medo, mesmo quando ninguém o acusa. A culpa faz com que haja falta de paz. Davi, por exemplo, após o pecado com Batseba, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Provérbios 28:1 diz assim: os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Então, as consequências da desobediência são grandes. Como, por exemplo, o distanciamento espiritual. A desobediência nos distancia de Deus, o coração endurece e a sensibilidade espiritual se perde. O peso da desobediência na família, o relacionamento íntimo com Deus se torna frio e distante. Podemos citar o exemplo de Adão e Eva, que ao desobedecer e foram expulsos, né? Isaías 59:2 diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. A desobediência, ela gera problemas sérios. Atraso nos planos do Senhor para gerações quando há desobediência. A desobediência, meus amados, não afeta apenas o indivíduo, mas pode trazer consequências para os filhos, os netos, atrasando ou limitando o cumprimento das promessas de Deus na vida de vocês. Exemplo, a geração, por exemplo, que saiu do Egito, ela não entrou na terra prometida. Foi a geração seguinte que herdou a promessa, porque famílias desobedeceram, o povo desobedeceu, e a desobediência na família tem um preço muito alto. Êxodo 25 diz assim: visitarei a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. O preço da desobediência na família, meu amado, é muito alto. Precisamos pedir misericórdia a Deus e ajuda do Espírito Santo de Deus para que nós possamos sermos fiéis em nossa família, em nosso lar. Junto, marido e filhos estejam diante de Deus, pedindo misericórdia e força para andar na sua presença com fidelidade. Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Nós estamos conversando sobre o preço da desobediência da família. Vamos dar continuidade a essa conversa, né? E dizer que existe promessa de restauração.
para aquelas famílias que vivem em desobediência, né? Lá em Jeremias, capítulo 30, versículo 17, diz assim: mesmo diante do peso da desobediência, Deus nos dá uma promessa. Diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Jeremias 30, versículo 17, né? A restauração, meu amado, começa com arrependimento, né? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós podíamos citarmos exemplos bíblicos de restauração, né? Que é possível, né? Pedro negou, mas foi restaurado por Jesus e se tornou um líder da igreja. Veja bem, o filho pródigo, ele se perdeu, mas voltou e foi recebido com festa. Ele foi restaurado. Jonas fugiu, mas foi resgatado e ainda usado para salvar uma cidade inteira, né? Assim também, meus amados, não perca a esperança, não. Assim também nossas famílias podem experimentar restauração. Ah, mas está muito difícil, mas creia na restauração dada por Deus. O perdão, ele cura feridas antigas, amigo. A reconciliação restaura relacionamentos rompidos, né? A graça de Deus abre um novo futuro, mesmo depois de fracasso, né? Cristo é a maior prova da promessa de restauração, pois lá em Lucas 19:10 diz assim: pois veio buscar e salvar o que se havia perdido. Os sonhos não precisam de médico, sim os doentes. Sim, nele, em Jesus, não apenas somos perdoados, mas também capacitados a viver uma vida, uma nova história. Então, qual seria o caminho para a cura? Sim, da desobediência, né? Primeira coisa, para que a restauração aconteça, Deus nos chama a trilhar alguns passos espirituais, né? Para que haja restauração. Primeira coisa é reconhecer, né? Admita a dor e não esconder, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Salmo 32, versículo 3, né? Outro caminho é o perdão para a restauração da cura da desobediência, né? Liberar perdão, mesmo que o coração ainda não se lembre da ferida, né? O perdão é uma decisão antes de ser um sentimento. Efésios 4:32 diz assim: perdoai-vos uns aos outros, né? Assim como Deus os perdoou em Cristo. Restaurar, meu amado. Substituir palavras duras por bênção, porque a resposta branda desvia o furor. Lá em Provérbios 15, versículo 1 diz isso, né? Orar juntos, já falamos sobre isso, né? Famílias que oram juntas experimentam cura e proteção espiritual. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Construa novas memórias, né? Criar momentos de amor, lembranças passadas. Isso dá espaço para que vocês sejam, para que as coisas sejam ressignificadas. Assim, meus amados, como uma ferida física precisa de tratamento para não infeccionar, sentimentos mal resolvidos precisam ser cuidados para não apodrecer dentro da alma. A desobediência leva a sentimentos doentios, né? No lar, marido e mulher, pais e filhos são chamados a serem bons samaritanos emocionais, cuidando das feridas um dos outros, com compaixão, com paciência, com fé. O alvo não é apenas curar o que foi ferido, não, mas exatamente viver uma nova história em Cristo. Recomeçar, né? Onde o amor é maior que a dor.
Somente assim você consegue reverter esse preço tão alto da desobediência em bênção de Deus. E concluindo, meus amados, eu diria, o lar pode se tornar um lugar de prisão emocional ou de cura divina. Satanás trabalha para ferir relacionamentos, mas Deus deseja restaurar corações. Ele promete, lá em Ezequiel, dar-vos-ei coração novo, né? Tudo que vimos hoje nos mostra que a desobediência traz perda. A desobediência traz culpas e distanciamentos. Mas eu digo, meu amado, querido irmão, em Cristo há restauração, existe cura, né? E o caminho da cura passa pelo reconhecimento, pelo perdão, pela oração e a reconstrução da família, né? Hoje, o desafio é escolher permanecer na desobediência e colher suas consequências, ou obedecer ao Senhor e experimentar vida, experimentar paz e bênção que se estendem às gerações futuras. Qual será a sua escolha? Qual será a sua escolha? Viver em obediência ou viver em desobediência, né? Saiba que o preço da desobediência é muito alto, mas o preço da obediência é fantástico. Entregue então suas feridas a Cristo, meu amado. Permita que o Espírito Santo de Deus cure os seus traumas, né? Libere perdão e faça do seu lar um altar de adoração, porque o preço da desobediência é alto demais, mas a recompensa da obediência é gloriosa e eterna. Portanto, escolha o caminho da vida. Esse que põe diante de ti a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que você possa entender o grande valor da obediência a Deus. O preço da obediência na família é muito alto, mas o preço da obediência é maravilhoso. Que Deus te abençoe, meu amado e meu irmão, que você tenha uma família no altar de Deus, onde possa estar na casa de Deus, na escola dominical, no culto de instrução da igreja, servindo ao Senhor todos os dias, porque assim você terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Estamos chegando no momento final do nosso programa. Quero agradecer a sua audiência, mas também gostaria de orar com você. Vamos orar, pedindo a Deus misericórdia e graça, para que possamos sermos obedientes, andarmos segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Oremos então. Querido Deus, Pai que está nos céus, eu te adoro, papai. Te agradeço a oportunidade, Senhor, daqui estarmos juntos, ó Deus, em teu nome. Pai, peço por todas as famílias, Pai, para que tu abençoe, dê força, dê graça, ajude a cada uma delas, que elas possam crescer na graça e no conhecimento de Ti, que possam viver em obediência, Pai, a Teu Espírito Santo e ao Senhor Jesus e a Tua palavra. Pai, eu te peço essas bênçãos e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus da família.